Pode começar. Então, será com base na teoria deles que nós falaremos sobre ética e felicidade. Então, voltando aí ao que nós já falamos, né? Aí trabalhamos a análise dessa charge, essas habilidades e... Opa! Onde eu estava? Isso. Então, segundo Aristóteles, a ética está orientada aos fins, sendo a felicidade. Pessoal, atenção aqui. Para o Aristóteles, na antiguidade, a ética ela é voltada para a eudaimonia, ou seja, para aquilo que ele chama de teleologia, que é a ideia do fim último do homem. Então, para Aristóteles, tudo tem um fim, né? Qual o fim último da caneta? Qual o fim último do papel? Então, nós, enquanto seres humanos, o nosso comportamento, por mais que a gente até se decepcione com o nosso comportamento, mas o nosso comportamento, ele sempre está buscando a felicidade. Então, para Aristóteles, os fins, ou seja, os fins, a finalidade do comportamento humano está para a felicidade, considerando o supremo bem para o qual a nossa vida deve se voltar. Ou seja, de tudo que nós fazemos, a finalidade, o supremo bem é ser feliz. Então, já para o Kant, aí aqui eu quero que vocês relacionem a visão do Aristóteles como uma visão da antiguidade grega e do Kant como um filósofo iluminista, um filósofo da razão, um filósofo da modernidade. Ele vai falar que a ética é o dever. Então, para o Aristóteles, finalidade, felicidade. Para o Kant, o dever. Ou seja, a ética, ela adquire uma questão de ciência e de princípios, e não a visão mais poetizada na teoria da antiguidade aristotélica. Tá claro isso? Então, para Kant, dever. A ética está orientada pelo dever. E uma ciência dos princípios. Como seria a ciência dos princípios? A ideia dele de que nós buscamos a liberdade, a nossa visão de maturidade, que ele chama de maioridade da razão. O que é a maioridade da razão? É uma crítica que os iluministas estão fazendo à Idade Média, que na Idade Média as questões estavam submetidas ao poder totalitário religioso, poder totalitário político. Então eles estão falando, olha, o homem precisa agir livremente, e ele vai agir livremente quando o seu comportamento passar por uma questão do dever. E aqui rompe com a ética medieval que propõe você ser por uma submissão ao totalitarismo político e religioso. Tá claro isso? Então o dever, uma visão moderna, e a felicidade, uma visão da antiguidade para a ética. Outra questão, aí falamos da padronização, né? Vivemos uma ética de padronização em que o Peter Singer vai propor a gente fazer a reflexão não do que a ética é, e sim do que a ética não é. E aí a primeira coisa, a ética não é uma moral sexual, ou seja, não é só voltado para uma norma de inibição do sexo, não pode ser considerado um sistema teórico, porque a ética ela é a prática, ela é o nosso comportamento. E um outro equívoco que ele fala que nós precisamos superar é de que a ética ela está apenas no âmbito religioso, ou seja, somente quem tem religião tem bom comportamento, que é outra coisa que ele fala que nós precisamos superar, esse equívoco. E por fim, que é essa questão que eu quero problematizar mais com vocês, é o seguinte: para ele, que é uma questão dissertativa que vocês vão ter que fazer na prova, para ele é errado a gente afirmar que a ética ela é relativa e subjetiva. Por quê? Pois os valores são de cada, apesar de ser de cada sujeito, ou seja, apesar de passar pela minha mente se eu devo ou não fazer a coisa, eu preciso, esse dever, né, aí usando Kant, esse dever ele não está intrínseco à minha natureza, ele foi formado.
Então, nós estamos vendo a vida como uma construção, uma obra de arte. Então, nós fomos construídos e não fomos, na visão filosófica, nascemos com uma essência pronta. Então, o que nós consideramos certo e errado, ele é formado pelo coletivo. Então, por isso que a ética ela não é subjetiva ou relativa de sujeito para sujeito, porque ela só faz sentido porque nós vivemos em sociedade, porque nós vivemos em coletivo, com as ações de uns interferindo nas ações dos outros. Logo, ela não pode ser subjetiva ou relativa. E para entender isso, nós inclusive falamos da contribuição, que é a grande contribuição, né? Nós temos 3 grupos de judeus que mudaram a história. Primeiro, os judeus do Copérnico, que era um padre católico, né? Mas era judeu. O Copérnico e o Galileu com a teoria do geocentrismo. Então muda a ciência do século XVI. Depois nós temos no século XVIII um outro judeu que revoluciona a história, que é o darwinismo. E depois a psicanálise de Freud, que ele traz a descoberta do inconsciente, porque até então parecia que todo o comportamento vinha do consciente. E não, e ele traz o inconsciente. Existe consciente e inconsciente. Inclusive, muito do nosso comportamento é determinado por aquilo que não está na nossa consciência. E aí, ainda falando dessa ideia da ética não ser relativa ou subjetiva, o nosso inconsciente, ele não foi formado senão em referência ao outro. Ou seja, a moralidade, que é o nosso superego, o que nós usamos para avaliar as coisas, ele é uma referência do outro. Então, nós somos, como nós trazemos, lembra, nós tratamos isso muito em aula? O que eu considero certo ou errado foi em mim construído, que é o superego. Então, diante do fato, eu me pergunto, será que eu devo fazer isso? Será que eu posso? Então, não é só o id, né? Não é só o quero, mas ele passa por uma avaliação do superego. E o superego, ele foi ensinado pelos outros. Por isso que a ética, ela você decide sozinho, mas a sua decisão, ela não é neutra. Ela é afetada pela sua construção social. Tá claro isso? Pode falar. Já foi? Tá, esse slide está no blog já. Outra questão. Como enfrentamos a vida? Dentro dessa ideia de ética relativa, cada sujeito ele encara a vida de uma forma. Então, aí falamos do filme, lembra disso? A Vida é Bela? Então, no filme A Vida é Bela, aonde que o pai cria toda uma circunstância brincando com o filho como se eles não estivessem num campo de concentração e sim em um jogo, para tornar a questão divertida. Ou seja, como nós encaramos o horror de viver, como na guerra, né, lá. Então cada um de nós encara a vida de uma forma, cada um de nós enfrenta a vida de uma forma. E aí, os helenistas, que são os filósofos do final da antiguidade grega, tiveram 4 abordagens diferentes para encarar a vida. A primeira abordagem, os estoicistas, o estoicismo. Como os estoicos encaram a vida? Gente, deixa a vida me levar, tudo tem um momento, que é a visão de hoje, as pessoas que geralmente frequentam as religiões judaico-cristãs têm, que é encarar a vida no aspecto de aceitar porque existe um propósito maior. A ideia de destino, a ideia da vontade de Deus, é como os estoicos fazem, né? Olha, tudo tem um momento debaixo do céu, tempo para plantar, tempo para colher, diz o Eclesiástico. Então esse é tempo de plantio, aguenta firme, tudo tem um propósito. Olha, se não deu certo é porque Deus não quis. Então essa forma de encarar a vida e ser feliz assim, é como os estoicos no helenismo faziam. Então o estoicismo é isso, o de boísmo, né? Vive de boa, não espera que a sua hora vai chegar. Então essas expressões são estoicas, tá claro isso? Visão do ceticismo. O que é o ceticismo? O cético é a dúvida. Então o ceticismo é o não ter apego a verdade nenhuma. Então o ceticismo é encarar a vida dessa forma. Que forma? Não ter apego a verdade nenhuma. Porque se eu tiver algum apego a alguma verdade,
eu vou ter que enfrentar alguém ou alguma coisa, alguma circunstância. Então, para não ter problema, é melhor não se apegar a nenhuma verdade. Tá claro isso? Céticos, dúvida. Céticos é dúvida. Ter dúvida de tudo, desconfiar de tudo, não ter verdade nenhuma. Aí passamos para o cinismo, que parece com os céticos na ideia de não ter apego à verdade. Porque os cínicos, a palavra cinismo vem de cachorro, né? Até na prova para vocês escreverem essa teoria, tá? A ideia do cachorro que é o quê? O cachorro vive de boa, ele não vive com normas, ele atende à natureza, de comer, dormir e atender aos seus instintos. E aí, a forma helenística do cínico encarar a vida é debochar dos valores sociais. Por que um deboche dos valores sociais? Enquanto a sociedade está preocupada com o acúmulo de bens, com como eu vou comer, acúmulo de comida, enfim, os cínicos viviam como andarilhos, mendigos. Inclusive o principal representante, que é o Diógenes, dormia dentro de um barril e não usava roupa e nem tinha travesseiro, ele deitava em cima do próprio braço, ou seja, de boa, sem nenhum apego a nada. Hoje ele seria considerado como um louco, claro, né? Hoje ele seria considerado, no mínimo, atentado ao pudor, um cara nu na rua. Mas a ideia é essa: como ser feliz? Não ter apego às condições sociais, ou seja, negar o superego. Lembra que nós falamos aqui? Negar o superego, o que a sociedade diz de certo e errado. Como que eu vou ser feliz? Não considerando nenhum certo e nenhum errado, vivendo pela minha própria norma. E o epicurismo, que o principal representante é o Epicuro. Como que ele fala de encarar a vida, ser feliz? Prazeres moderados, né? A vida de prazeres moderados. O que seriam os prazeres moderados? Eu vou brincar com meus desejos, com o meu gosto, com aquilo que me faz bem, me satisfaz, para me sentir bem. Eu vou buscar o prazer de viver a vida com prazer. Então, tá claro aí, helenismo, gente? Daí, o filósofo, já falei disso, esse aí é o Jardim de Epicuro, ceticismo, tá. Então, partindo do conhecimento sobre as escolas do helenismo, epicuristas, criatividade, aí vamos falar do Foucault. Olha só, a visão de Foucault é que dentro da sociedade contemporânea, o indivíduo é construído. E nós somos então construídos para dar valor nas coisas que damos valor. Para Foucault, a ética do cuidado de si, que é essa ideia como a estética atual, né? Voltado para o corpo, o cuidado do corpo, como estética da experiência que possibilita construir práticas de liberdade. O sujeito, para o Foucault, não é algo dado, mas é algo construído. Fixem isso. Para Foucault, o sujeito não é algo dado, é algo construído. Cada ser humano é uma construção que se faz ao longo da vida. Por isso, não tem sentido afirmar que a liberdade é uma característica desse sujeito. Nós não somos simplesmente livres ou não livres. Vivemos em meio a outros seres humanos e as relações entre os sujeitos são relações de poder. Vocês também trabalharam Foucault com a professora Renata, foi? O que eu quero que vocês entendam aqui? A visão de Foucault nós não somos naturais, nós somos artificiais. Nós somos construídos pela própria época. Como assim? Como que o sujeito como que a pessoa é? Nós somos suscetíveis àquilo que é o poder de cada época. Cito ainda o filósofo Hegel, que fala que todo homem é filho da sua história, filho do seu tempo. Ou seja, a verdade nossa de encarar a vida, ela depende de uma estrutura de poder relativa ao tempo e ao espaço. Então, eu só dou valor às coisas que dou valor, eu só vivo como vivo, eu só quero o que quero, porque eu nasci nesse momento histórico e nessa localização geográfica. Então,
Então, o que Foucault está dizendo é que não somos dados, não nascemos assim, fomos constituídos assim. Tá claro isso? E, inclusive, a nossa felicidade ela está dependendo disso, daquilo que foi construído sobre nós. E aí eu também quero falar com vocês, isso aqui é uma atividade que nós vamos fazer na próxima aula, sobre a ideia do conhecimento da modernidade. Como o ser humano conhece? Aí, dessas duas teorias principais, que nós já tratamos também, nós vamos entender como que alguns indivíduos encaram diferentemente a vida. Então, temos de um lado, que são as duas teorias, questão de prova, viu? As duas teorias do conhecimento na modernidade. Uma como Descartes, principal representante, e outra Locke e Hume, como principais representantes. Que é as teorias do conhecimento. Como que a mente humana chega ao conhecimento? Como que nós temos as ideias que nós temos? Como que o que pensamos foi assim colocado na nossa mente? Pensando lá, partindo de Foucault, né? Somos construídos, mas somos construídos como? Então temos duas principais teorias, da razão e da experiência. A teoria da razão é chamada de racionalismo. Tá fácil, né? E a teoria da experiência é empirismo. Então vamos lá. O conhecimento, segundo a teoria do racionalismo, se dá pelas ideias inatas. Gente, ideias inatas não é que nós nascemos com elas. Para o racionalismo, ideias inatas é porque elas nascem do próprio ato de pensar. São os pensamentos existentes no homem desde a sua forma. Faz que possamos deduzir as demais coisas do mundo. Então, o pensamento, a ideia nasce do próprio ato de pensar. O conhecimento para o empirismo já é a experiência, é a base do conhecimento científico. Se adquire sabedoria através da experiência do mundo exterior. Então, as ideias para o empirismo, elas são feitas do processo de abstração que tem início através dos nossos sentidos. Visão, tato, paladar e olfato. A frase do John Locke, o empirista do iluminismo, né? Ele fala o seguinte: a mente é uma tábua rasa, ou seja, a mente é uma folha em branco, é uma folha de chamex branquinha. E o que tem nessa mente? Aquilo que a sua experiência construiu. Então, é como se a gente fosse, se o Locke, se ele não fosse iluminista, se ele fosse contemporâneo, talvez ele diria que a mente é um chip em branco, ou um cartão de memória formatado, ou ele poderia dizer ainda, a mente é um pendrive sem nada salvo, e a partir do momento que a gente vai tendo experiência, a gente vai salvando nele. Então, representante e demais aí do fundo, o conhecimento na modernidade tem duas correntes primordiais: racionalismo e empirismo. E aí, também a gente volta para a ideia da ética e da felicidade. O que é a ética e a felicidade nessas duas teorias? Existem pessoas que são mais racionalistas, precisam racionalizar a ideia de felicidade, a ideia do seu comportamento, de ter um fundamento teórico para isso. E existem pessoas que são mais sinestésicas, são mais voltadas para a ideia do contato, da experiência, que aí entra também pessoas mais emotivas, certo? Então, as duas abordagens aqui, uma abordagem filosófica mais racional e uma abordagem mais voltada para a experiência, ou seja, empírico e racionalismo. Tá claro isso? Pessoal, alguma dúvida? Tá claro? Tudo claro para vocês? Então, é isso. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Pode